Vamos lá, nono ano, continuando aqui com a lista de atividades de revisão de conteúdo de ciências do segundo bimestre. A questão número 6. A adaptação que ocorre com determinados tipos de borboletas, cujas espécies palatáveis apresentam um padrão de coloração que a disfarça como impalatável, enquanto em outros casos diversas espécies impalatáveis convergem na aparência, cada uma ganhando proteção derivada de sua similaridade com as outras espécies, é denominada de camuflagem, mimetismo, seleção estabilizadora ou seleção artificial. Gente, quando um animal se mistura com outros, tá? Para poder fugir dos seus predadores. Como é chamado essa adaptação, tá? É assim, a borboleta palatáveis quer dizer assim, que ela é um animal comestível, tá? Essa borboleta é um tipo de borboleta em que tem predadores dela, ou seja, tem alguns animais que se alimentam dela. E ela, para escapar de seus predadores, se mistura com um tipo de borboleta que o outro animal não come de jeito nenhum, entendeu? Então, ela se mistura com as outras porque elas se parecem e elas, então, passam despercebidas e, assim, escapam dos predadores. Como é chamado chamada essa adaptação. Procurem lá também que tem, para vocês verem qual é a resposta correta. A número 7. O que significa especiação? Tá? Especiação. Qual dessas frases aqui responde essa pergunta? Então, primeiro, para você não marcar qualquer um, correr o risco de errar, vá no seu livro e veja lá, especiação, tá no título, subtítulo em cima. Aí você responde. Marca, né? Número 8. O que são novidades evolutivas? Também é outro conceito, tá? Aqui vários conceitos, só tem um correto. Número 9. A número 9, para você ler esse texto aqui, tá? Que esse texto aqui, ora. Para você ler o texto da página 65 do seu livro de ciências, Companhia das Ciências, e responder essa questão aqui, tá bom? Então, você vai lá ler o texto todinho. Depois que você lê o texto, aí você responde essa pergunta. Segundo o texto que você leu, entre as alternativas aqui, A, B e C, qual seria a representação da filogenia que os biólogos consideravam correta para representar o perípato como um elo perdido entre os anelídeos e os artrópodes? Então, você vai ver se é a A, se é a B, se é a C, de acordo com o texto que você vai ler, para poder responder isso aqui, tá bom? Número 10. Considere as espécies, tá aqui todas elas, mostradas na árvore filogenética, tá aqui a árvore filogenética, tá? O ancestral comum é o início de tudo, né? Aqui, tá? E responda as questões A, B, C e a questão D. Ou seja, 1, 2, 3, são 4 questões que você vai responder, que são essas aqui, ó, A, B, C e D. Deixa eu mostrar aqui. Questões A, B, C e D, tá? Tá elas aqui. Você vai olhar aqui e responder as perguntas. No decorrer da evolução, a linhagem de qual das espécies mostradas separou-se da linhagem das outras há mais tempo? Então, qual foi a linhagem aqui que separou aqui do ancestral, tá? Há mais tempo. Letra B. Qual das espécies mostradas tem mais semelhança com o rato? Cite 2 espécies que mais parentesco tem com o lagarto. Então, você localiza o animal aqui e você vê. Olha, tem que prestar bastante atenção aqui, tá? Olha, para ver quem é que está mais próximo de quem, entendeu? D. Qual é a espécie evolutivamente mais diferente do chimpanzé? Chimpanzé. Qual espécie aqui que é mais diferente do chimpanzé?
Então, vocês vão analisar a filogenética e responder, tá bom? A questão número 11, o que significa hereditariedade? Também é um conceito que está bem no início do capítulo, você vai procurar, né, lá no livro, leia e venha marcar o conceito correto. Aqui eu tenho a alternativa A, do outro lado tem as outras. Aqui a alternativa a B, a C e a D, tá? Número 12. Leia o texto da página 80 do seu livro. Vai lá na página 80, lá tem o texto, você vai ler, tá? Depois você vai responder a questão A, B e a questão C. Tá aqui, ó, A, B e C. Oxe, tá faltando uma, tem a questão D aqui também. Ficou faltando colocar aqui, vou acrescentar. Explique por que durante a Revolução Industrial as mariposas negras eram dominantes em muitos locais, como próximo de Manchester. Aí você vai ler o texto, lá tá explicando, tá? Assim também como a questão B e a C. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tem iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado, tá? Aí você vai marcar a resposta correta. Na verdade, eu tenho que corrigir aqui. Essa aqui é a questão 13, tá? Questão 13, não é D. Essa é a questão 14. Então, a questão 13. Então, qual desses aqui é o nome do responsável pela genética, tá? A genética, ela é responsável pelo estudo da hereditariedade, né? Considera-se que essa ciência, né, a genética, ela tenha sido iniciada e teve seu desenvolvimento após um desses caras aqui, que era um monge, e ele desenvolveu essas experiências, tá? Qual foi o nome dele? A questão número 14, a composição genética de um indivíduo recebe a denominação de quê, gente? A composição genética, aquilo que está no sangue. Ele é chamado de fenótipo, de genótipo, de cariótipo, cromossomos ou genes. A questão número 15. Marca a alternativa que indica corretamente o nome da unidade básica da hereditariedade. Qual é a unidade básica, a principal da hereditariedade? É o gene, é o cromossomo, são os alelos ou o RNA? E a última questão, que é a 16, tá? Tá assim. Deixa eu organizar aqui. Apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um indivíduo idêntico ao que o originou, tá? Fala assim, eu vou, igual o caso da ovelha Dolly, né? Ela é estudada em todos os livros, fizeram a cópia de uma ovelha, né, idêntica. Então, o objetivo não é apenas criar um outro ser igualzinho ao primeiro. Algumas vezes ela é realizada para produzir células-tronco, tá? Para o tratamento de algumas enfermidades. Esse último tipo de clonagem, que é esse para produzir células-tronco, esse último tipo de clonagem ele é conhecido por clonagem in vitro, clonagem reprodutiva, clonagem multiplicadora, clonagem terapêutica ou clonagem reparadora. Você vai marcar a resposta correta. Gente, não dá trabalho, assim, dá trabalho, né? Porque você vai ter que consultar o seu livro. Mas, por favor, leia bastante, encontre cada uma, não marque por marcar. Marque aquilo que você tiver consciência, tá bom? Bom estudo e qualquer coisa me procure.